Oi pessoal, tudo bem? Cá estamos nós, eu e a Dil, uma parte do camping Sadio, e a gente vai aproveitar para falar com vocês sobre uma coisa importante, um assunto importante, que é nessa vida a gente perde e a gente ganha. A vida é assim, nós não ganhamos sempre. É claro que o normal é estar sempre ganhando, mas de vez em quando a gente perde. Quando a gente só perde e ganha de vez em quando, então aí o problema é outro, aí é outra história, aí é outra conversa. Mas tem uma palavrinha chamada frustração. E a frustração se dá quando a gente tem uma expectativa mal elaborada, mal pensada, sem raciocínio lógico, coerência, porque a expectativa, na verdade, é a mãe da frustração. Quando a gente faz uma expectativa de alguma coisa na nossa vida, isso pode ser a curto prazo, isso pode ser a longo prazo. Tem pessoas que desde criança têm uma expectativa de que no futuro vai ser tal coisa, vai conquistar tal situação, vai crescer, vai prosperar, vai ser um empresário. Só que ao longo da vida, isso não acontece. Aí a pessoa se frustra por conta de uma expectativa mal pensada, mal elaborada. E isso pode trazer consequências para o resto da vida. Isso pode travar essa pessoa profissionalmente, sentimentalmente, emocionalmente. Essa pessoa então ela acha que não vai conquistar, não vai conseguir mais nada. De repente não era isso que seria o ideal para a vida dela. Porque na medida que o tempo vai passando, tudo muito é dinâmico. Hoje a gente quer uma coisa, amanhã a gente pode querer outra. O ser humano ele é mutável. Só Deus que é imutável. A gente muda muito. E isso não é ruim. O certo é refletir, esgotar os assuntos, as possibilidades. E às vezes nós somos não aquilo que nós conquistamos do começo ao final. Às vezes nós simplesmente aproveitamos as oportunidades que aparecem na nossa vida. E aí nos dá uma guinada na nossa vida, e aí a gente vai ser, ou vira, ou passa a ser algo que a gente nunca imaginou. Então, é importante que a gente saiba lidar com a frustração. Primeiro, a questão preventiva, que todas as vezes que a gente planejar, projetar alguma coisa, você precisa entender algumas coisas, como por exemplo, nem tudo dá certo, pode dar errado. Então você tem que ter esse entendimento e se preparar para isso, ou ter um plano B. A gente também precisa entender que a gente está debaixo de uma orientação divina. E às vezes a gente planeja uma coisa, mas Deus quer outra para nós. E se a gente não tiver sintonia com Deus, Deus planejou a direita para nós e você vai para a esquerda. Ou então Deus planejou a esquerda, você vai para o caminho da direita. Não estou falando de política, eu estou falando de caminhos. Então é importante. Lembre-se, a expectativa é a mãe da frustração. Tudo que você pensar e planejar em fazer, você não deve ser pessimista, você tem que ser otimista, mas você precisa contar com as barreiras, contar com os obstáculos, contar com, as dificuldades que porventura podem aparecer no seu caminho. E às vezes a gente precisa ter discernimento para abortar o plano, abortar o projeto. Entende? Então é isso. Se a gente tiver esse preparo, organizar a mente, os pensamentos, aí nós vamos saber lidar um pouco mais com as frustrações. O importante é você saber que se você perdeu, não deu certo, não quer dizer que está tudo acabado. Pelo contrário, você vai ganhar um pouco mais de experiência, um pouco mais de cuidado,
você vai aprender a remir o tempo, você vai aprender a contar com as circunstâncias, ok? Então, se alguma coisa que você planejou, se alguma coisa que você idealizou não deu certo, não se entregue, não deixe de lutar, continue olhando para o Senhor Jesus, olhando para o alvo, para os seus planos, seus projetos. Quantas vezes for necessário, recomece. A gente tem um Deus que é um Deus do recomeço. A palavra de Deus diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Aí Deus enviou o Senhor Jesus para nos salvar. E Ele nos resgatou da morte para a vida. Ele nos deu uma nova chance. Jesus é o Senhor do recomeço. E todas as vezes que nós precisarmos, podemos recorrer a Ele para recomeçarmos. Força, confia em Deus, entrega a sua vida ao Senhor e siga em frente. Forte abraço, torça por nós, Camping Sadio, Saulo Hernandes Buscrep e Adil.